Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma abordagem aqui explicando melhor as morbidades e as complicações que nós desenvolvemos só pelo fato de estarmos acima do peso ou até obesos. A obesidade, no meu entendimento, é a mãe de grande parte das doenças que nós não teríamos se o nosso peso fosse normal. São inúmeras doenças. Tá? Um exemplo, a hipertensão arterial. Quando você está muito gordo, está fora do peso, a pressão interna das tuas artérias aumenta. Imagina só você colocar sua mão pesada sobre uma mangueira de água, você começar a apertar essa mangueira de água, você percebe que a pressão dentro da mangueira aumenta. Isso acontece também com as nossas artérias. Nós começamos a produzir ali uma pressão maior sobre esses vasos, sobre essas artérias, que faz com que a pressão arterial suba. Isso compromete a bomba cardíaca, que é o coração. O coração é um músculo que fica bombeando o sangue, percorrendo o nosso corpo, levando ali os nutrientes, levando ali o oxigênio para suprir as nossas necessidades diárias. Então, se você está pesado, e com a pressão arterial aumentada, o esforço do coração aumenta muito. E ele não foi projetado para trabalhar com uma pressão elevada por muito tempo. Essa bomba pode entrar em falência, ela pode entrar numa fadiga. Isso pode levar à insuficiência cardíaca, quando as fibras do coração já não conseguem trabalhar exaustivamente. E aí fica numa situação muito crítica. A nossa vida fica muito limitada, porque a pressão alta por muito tempo sobrecarregou a bomba cardíaca e ele entrou em falência. Aí não adianta mais você emagrecer. Essa falência não recupera mais. Olha só a gravidade. Outra situação relacionada à obesidade e à elevação da pressão sanguínea. Esse corpo robusto, volumoso, aumentando a pressão interna, também produz ali algumas alterações hormonais que faz com que essa pressão fique mais alta ainda. E outro órgão que sofre muito com essa pressão elevada são os nossos rins. Os rins é o nosso filtro. Então, se você está muito grande, imagina um corpo grande, um corpo pesado e um filtro que também não foi projetado para essa sobrecarga. Esse indivíduo grande, pesado, ele produz muitos resíduos, produz muitas inflamações, produz muito lixo, muita toxina, que tem que passar por esse filtro e ser eliminado. Agora imagine esse lixo, essas toxinas, mais uma pressão alta, passando pelo filtro renal, você vai lesando o teu glomérulo, que é o nosso filtro renal. E o nosso rim, ele perde eficiência ao longo da vida, ele vai se desgastando ao longo da vida. Isso é para todo mundo. Nós envelhecemos, nos tornamos menos eficientes. E agora, se você acelera o processo de uma quantidade de resíduo muito grande, passando por esse glomérulo, com uma pressão elevada, você vai danificando o teu rim precocemente. E talvez ele não tenha vida útil para te acompanhar até o fim da vida, nos teus anos. E você talvez tenha que ser submetido a uma hemodiálise. Isso, se você tiver diabético, com uma glicose alta, é mais um esforço para o teu rim. Consequentemente, ele não vai aguentar. E se você perceber que essa situação está incomodando, você tem que buscar ajuda. Você precisa reduzir esses níveis de pressão, você precisa reduzir o teu peso para aliviar a sobrecarga no filtro renal. Percebe como uma coisa vai somando a outra? E aqui era o fígado. O fígado é outro órgão que sofre demasiadamente com a obesidade. O fígado, pessoal, é a nossa casa de força, é o nosso gerador de energia. Então, para o nosso coração bater, para a gente raciocinar, se movimentar, nós precisamos de energia. E essa energia vem dos alimentos e o fígado é o órgão que transforma a comida em energia. É ele que vai te entregar a energia para o teu coração bater, para você se movimentar e para raciocinar. Então, quando você está gordinho,
Você está entregando para o teu gerador de energia, o teu fígado, uma demanda excessiva de combustível que ele não consegue processar tudo. É muita coisa. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar tudo aquilo que você comeu e ele não conseguiu usar e transformar em gordura para ser estocada. A gente não consegue estocar comida in natura. A gente tem que estocar gordura. Então, se você excedeu muito na tua demanda de energia, na tua demanda de combustível, essa sobra, o fígado precisa converter em gordura. Essa gordura danifica os hepatócitos, que são as principais células do nosso fígado, elas vão se arrebentando de tanta gordura e começam a morrer. E aí, naquele local que havia uma célula, vira uma fibrose, uma calcificação, um endurecimento. Então você vai matando o teu fígado lentamente por excesso de gordura. Essa gordura excessiva também transita em forma de ácidos graxos, que é o triglicérides, para o depósito, que é as suas células de gordura. Então, tudo aquilo que sobrou, que já incomodou o teu fígado, que está lesando o teu fígado, parte dessa gordura tem que ser estocada. E ela vai ser estocada por onde? Na célula de gordura chamada de adipócito. E como é que essa gordura chega por lá? Andando pelas tuas artérias. As nossas artérias são as nossas tubulações. E você vai danificando essas tubulações por essa demanda excessiva de sobra de combustível convertido em gordura. Uma hora, uma entope. As nossas artérias são cheias de bifurcações, cheias de entroncamentos, de cotovelos, de estreitamentos. E essa demanda excessiva de gordura circulando ali, uma hora um entope. Aí nós temos derrame, o AVC, fazemos as tromboses, fazemos o infarto e pode até matar. Então, é mais um problema que nós não teríamos se não tivéssemos aí muito fora do peso. Claro que tem pessoas magras que têm os mesmos problemas, é um fator genético aí, mas isso não é o principal. Tá? Talvez vocês tenham percebido, eventualmente, dentro de algum amigo, de alguém da família, uma situação crítica, de um infarto, um AVC, só pelo fato de estar gordinho, com a pressão alta, com triglicérides alto, com colesterol alto, e aí danificou o sistema de irrigação, de distribuição de nutrientes. Então, é mais um fator. Outro importante, o nosso esqueleto. O nosso esqueleto ele é constituído pelos ossos, pela musculatura que sustenta o nosso corpo e pelas nossas articulações, sistema músculo-esquelético. Ele também não foi projetado para carregar uma sobrecarga excessiva por muito tempo. Ele vai entrar em fadiga. A nossa coluna sofre demais com isso. Imagina você, a coluna são ossos sobre ossos, como se fosse tijolinhos sobre tijolinhos, separado ali por um amortecedor chamado de disco. Então, quando você está muito pesado, você vai esmagando, esses tijolinhos com essa sobrecarga, ele vai esmagando os discos e eles começam então a ficar alargados, começam a se espalhar, ele fica esborrachadinho. E quando ele começa a ficar dessa forma, isso é chamado de hérnia. Isso pode lesionar e comprimir a inervação que sai da tua medula, que serve para movimentar os teus braços, as tuas pernas, o teu corpo. Então, esse achatamento do excesso de peso na coluna vai danificar os discos intervertebrais. Então, se você vai numa situação ao neurocirurgião, a um ortopedista, ele vai te mandar emagrecer. Não existe opção de você reduzir esse impacto sobre o disco se não cair peso. Então, é mais uma situação grave aí que você pode desenvolver só pelo fato de estar acima do peso. As articulações do joelho. O joelho é uma articulação muito importante e sofre demais com o impacto quando a gente está pesado. Você caminhando todo dia, um peso excessivo, olha lá, os ossos do joelho ali, a conexão da perna chamada de joelho, que apoia o fêmur, que é o osso da coxa, com o osso da perna chamado de tíbia, ali é uma dobradiça.
Então, se você começa a estar pesado, o esmagamento das articulações ali é muito grande. Você começa a lesar a cartilagem que tem ali naquele espaço chamado de menisco. Essa cartilagem ela é impactada, sofre aí fragmentos que se soltam ali dentro da articulação e começa a gerar um atrito. E esse atrito traz dor. É muito comum a gente observar aí nos atletas de alto desempenho, principalmente o pessoal do futebol, fazendo cirurgias para cartilagem do menisco. O médico tem que ir lá raspar aquele fragmento que se rompeu por conta do exercício excessivo dedicado ao esporte. Isso pode acontecer com quem está gordo também, mesmo sem fazer tanta atividade física. Você vai esmagando essa cartilagem do menisco, vai lesionando o teu joelho. Em alguns casos, né, das pessoas mais velhas, nós temos que ir lá e trocar essa articulação por uma de metal, porque ela entrou num processo de desgaste tão acentuado que não tem mais recuperação, só pelo fato de você estar sobrepeso. E se você vai ao médico numa situação crítica como essa, ele talvez vai te passar ali um tratamento, vai te passar um paliativo, talvez você tenha que ser submetido a uma cirurgia, mas ele vai te mandar emagrecer. Não tem jeito. A opção não é essa. Você tem que reduzir peso sim, ou talvez não chegar a um peso tão excessivo para evitar essas lesões. Outra articulação que sofre muito é do quadril, né? Essa articulação também é muito penalizada em razão da sobrecarga do peso, né? Essa articulação faz aí um desgaste também acentuado, que leva a uma artrose de quadril, que às vezes tem que ser submetida à cirurgia. Não tem jeito, não tem remédio para essas situações, né? E às vezes você vai aí caminhando com uma bengalinha, caminhando aí com andador, usando uma cadeira de rodas, jovem aí, quando eu falo jovem, pessoas aí nessa situação, gordinha aí de 50 para cima, 50, 60 anos, você já vê pessoas andando aí com andador ou com uma bengalinha que ele não precisaria se não tivesse tão pesado. Percebe essas complicações, essas morbidades que são relacionadas à obesidade? E agora eu vou falar de uma mais importante ainda, né? O câncer. Existe uma série de cânceres que são startados pela obesidade, né? E vou dar aqui alguns exemplos. O câncer de mama nas mulheres, principalmente naquelas que já estão menopausadas. As mulheres, quando entram na menopausa é uma proteção contra o câncer de mama. Eu não vou dizer que não acontece em outras mulheres. Acontece sim, tem uma genética por trás disso. Mas descontando essa questão genética, a obesidade gera um problema muito grande, que starta demais o câncer de mama. E por uma razão muito simples. O tecido gorduroso, ele também funciona como órgão endócrino. Pois é, funciona como uma glândula produzindo hormônios. E um dos principais hormônios fabricados pela gordura é o estradiol. E quando vocês, mulheres, entram na menopausa, os seus ovários pararam de produzir o estradiol, né? Vocês já não são mais reprodutivas. Então, os óvulos cessaram, há uma queda hormonal, mas se você está gordinha, a tua gordura continua fabricando estrogênio que você já deveria ter parado de fabricar quando entrou na menopausa. Esse estrogênio estimula as mamas. Elas teriam que entrar num processo de repouso ali, mas elas continuam sendo estimuladas pela gordura que está produzindo estrogênio. Olha só que absurdo, mas isso é real. Isso é um fator importante para o câncer de mama nas mulheres. Então, como é que você resolve isso? Se você está na menopausa, você precisa emagrecer. Você precisa parar de produzir esse estrogênio que vai te desencadear um câncer de mama. E não é só de mama para as mulheres, não. O câncer de endométrio, a mesma coisa, né? Você continua secretando estradiol pelo tecido gorduroso que vai estimular o teu endométrio. Você já deveria não estar mais com o endométrio estimulado. E aí começa a vir os escapes, às vezes vem uma menstruação, né? O tecido endometrial se altera, e aí você começa então a desenvolver um câncer de endométrio também. Tá vendo como é que as coisas vão sendo somadas? O câncer dos intestinos.
e também pega muito para as mulheres e para os homens, né? Como eu disse no início, o gordinho produz muitas inflamações, ele altera a estrutura celular. E as nossas células, elas são trocadas rotineiramente. E lá nos intestinos, essas células são trocadas rapidamente, muito mais rápido que em outros tecidos. E sempre que você faz uma troca celular, existe o risco de uma lesão no DNA, de uma alteração no DNA. E aí, essas alterações podem fazer que algumas células se tornem modificadas geneticamente. Isso faz você desenvolver um câncer de intestino. Então, a estrutura do DNA celular, com trocas sucessivas, com trocas excessivas, pode alterar a estrutura do DNA da genética celular, e aí é como se você embaralhasse ali um chip defeituoso, e você então começa a produzir células excessivas, né? E aí desenvolve um câncer de intestino. Mais uma situação. Outra importante para os homens também, além do câncer de intestino, é o câncer de próstata. Pois é, os obesos têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata só pelo fato de ser gordo. Eu vou explicar isso para vocês. Como eu falei, a gordura funciona como órgão endócrino e também começa a aumentar a produção do estradiol no corpo do homem gordo. E esse estradiol começa a aumentar no teu corpo, no homem gordinho. O que ele faz? A nossa próstata ela foi desenvolvida para receber o hormônio masculino chamado de testosterona. E lá ela tem os receptores para receber o hormônio de testosterona. Mas aí você, por conta de estar gordo, produziu uma quantidade de estradiol, que é o hormônio feminino, e esse hormônio feminino consegue se ligar no receptor de testosterona da tua próstata. Ele ocupa o espaço da tua testosterona. Isso ali na capa prostática. Isso faz com que produza ali uma irritação nesse epitélio prostático, porque esse hormônio não deveria estar por lá. E aí ela fica talvez mais endurecida, ela fica com uma estrutura alterada, e aí você vai ao médico, está com o teu PSA alto, o médico faz o toque retal, percebe ali o endurecido, é uma reação inflamatória da próstata em razão de um hormônio que não era para estar por ali. Então a próstata começa a reagir fabricando mais células, altera a genética, altera o DNA da próstata, e aí você desenvolve um câncer de próstata. E na maioria dos casos, isso é imperceptível, porque o câncer de próstata, ele cresce por fora da próstata, na parte posterior da próstata, né? E não dá sintomas urinários. Diferente do homem mais velho, que faz a hiperplasia prostática benigna, onde a próstata cresce internamente e comprime a uretra. E ele começa a perceber uma dificuldade miccional. Isso faz ele procurar o médico. Essa hiperplasia prostática benigna, ela vai acontecer praticamente em quase 100% dos homens. A gente não sabe ainda por que razão a próstata cresce, mas ela cresce em todo mundo. E aí, no caso do câncer de próstata, ela não cresce tanto assim, mas ela fica endurecida na parte externa. Isso impede que o paciente tenha sintoma miccional. E aí ele não se atenta a esses detalhes, não tem queixa urinária nenhuma. Aí quando ele vai perceber, vai ao médico, faz lá o exame, há uma inversão do PSA, ele faz o toque retal, faz o ultrassom, está lá um câncer de próstata. E aí não tem jeito, vai ter que fazer uma cirurgia, né, que talvez seja até a remoção completa da próstata. Isso se você perceber e tratar a tempo para que você não tenha desenvolvido ainda uma metástase. Então é esperado que esses indivíduos, homens, jovens, pensa aí de 50, precoce, 50 e poucos anos, possam desenvolver um câncer de próstata só pelo fato de estar acima do peso. Também diminui a fertilidade dos homens jovens. A testosterona cai, né? A produção de espermatozoides também diminui,
o libido reduz, a massa muscular fica limitada e aí você perde vitalidade física e desempenho sexual e reprodutivo. Então vocês conseguem perceber o tanto de situações que vão sendo somadas aí pelo fato de estar fora do peso? Isso tudo tem que ser resolvido muito antes da questão estética, antes da questão de performance. Então, eu tenho sempre observado aqui a média dos meus pacientes aí dos 30 aos 60 anos, a performance não é o nosso principal objetivo no momento. O objetivo é recuperar saúde, recuperar qualidade de vida. E você precisa entender que essas situações, elas são reais. Tá? E outra coisa que eu tenho sempre dito aqui aos meus pacientes, não transfira para os próximos, seus familiares, ou para os seus filhos, ou os pais, né? Também para os seus próximos, né? Os filhos para os pais, a responsabilidade de cuidar de ti só pelo fato de você não ter feito o dever de casa. Não é justo com eles que eles passem a assumir responsabilidades que eles não gostariam de ter por você não ter cuidado e feito a tua parte. Então, pais, não transfiram para os seus filhos, ali na média, meia-idade ou na velhice, problemas que eles não gostariam de receber e de assumir pelo fato de você não ter cuidado. Pais, você que é pai de adolescentes, né? Pense bem na sua condição de saúde. Você tem uma responsabilidade com a tua família, do sustento, do ganho de pão da tua casa, do emocional dessas crianças. Você precisa se cuidar para que eles possam garantir em você a qualidade de vida deles e o desempenho do crescimento desses indivíduos, que são dependentes de você. E não é justo com eles, jovenzinhos, ficarem à mercê porque você não fez o dever de casa, cuidando da sua saúde. Então é muito complexo essa situação, pessoal. Mas compartilhe esse vídeo. Eu sei que eu abordei aqui assuntos bastante contundentes, né? Pense bem na qualidade da tua vida, na tua saúde, na sua responsabilidade em cuidar de si mesmo e não transfira isso para os demais, tá bom? Deixa aí o teu comentário, deixa aí a tua pergunta, deixa a tua dúvida que eu faço questão de responder, tá? E compartilhe esse vídeo se achar que ele é interessante para quem você conheça e que não está aí tão atento a essas situações, tá bom? É isso aí, até o próximo